Nesta história da Bíblia, aprendemos quando José, um dos 12 filhos de Israel, foi vendido como escravo porque todos os seus irmãos o odiavam pelas visões que ele tinha e contava, conforme inspirado nos capítulos 36 e 38 do livro de Gênesis. Jacó, irmão de Esaú, levou suas esposas, filhos, servos e todo o seu gado e posses que estavam na terra de Canaã e se mudou, pois Esaú e Jacó estavam se tornando tão ricos em posses que a terra não podia mais suportar todo o seu gado. Esaú se mudou para a montanha do sudeste, e sua nação passou a ser conhecida como Edom. Mas Jacó permaneceu na terra de Canaã, com seus agora 12 filhos, sendo seu favorito José, o segundo mais novo, que tinha 17 anos na época. Porém, quando os irmãos de José viram que seu pai o amava mais, o odiaram e não falavam nada de bom sobre ele. Certa noite, José teve um sonho onde ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e seu feixe ficava de pé enquanto os dos irmãos ficavam ao redor e obedeciam ao feixe de José, o que os fez odiá-lo ainda mais. Então disseram: deveríamos ser seus súditos ou ter domínio sobre nós. Mas depois José teve outro sonho e contou aos irmãos que o sol, a lua e 11 estrelas eram obedientes a ele, representando seu pai, mãe e 11 irmãos. Quando Jacó ouviu o sonho, repreendeu-o, questionando se ele achava que seu pai, mãe e irmãos se curvariam a ele. Um dia, quando os irmãos de José estavam cuidando do rebanho, Jacó enviou José para ajudá-los. Quando estava perto, os irmãos o viram de longe e conspiraram para matá-lo por causa do favoritismo que ele recebia de seu pai e por seus sonhos que os faziam sentir-se inferiores a ele. Eles planejaram jogá-lo em um poço e contar a Jacó que uma fera o havia matado. No entanto, Rúben salvou a vida de José, sugerindo que não o matassem, mas o lançassem no poço e o deixassem lá. Eles o jogaram na cova e se sentaram para comer pão, mas à distância, avistaram um grupo de ismaelitas que estava indo para o Egito. Então, um dos irmãos, Judá, teve a ideia de vender seu irmão como escravo para eles. Assim, o trouxeram para fora da cova e o venderam por 20 peças de prata. E José foi levado para o Egito. Os irmãos tiraram a túnica de José e mataram um cabrito para mergulhar a túnica em seu sangue, onde então a levariam a seu pai e mostrariam como prova de que ele havia sido morto por uma besta. Quando Jacó acreditou na mentira, ele chorou e lamentou por seu filho José. Enquanto isso, José foi vendido no Egito para trabalhar para um homem chamado Potifar, que era um oficial do faraó. Mais tarde, aconteceu que Judá, um dos irmãos de José, encontrou uma esposa chamada Sua, e ela deu à luz. Ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Ele eventualmente se casou com uma mulher chamada Tamar, mas era ímpio aos olhos do Senhor, então foi morto. Assim, Onã deveria ser o marido de Tamar, já que era o irmão do falecido. No entanto, ele não queria gerar filhos com ela, e por isso também foi morto. Então, Judá disse à sua nora Tamar para esperar que seu último filho, Selá, crescesse para que ele pudesse ser seu marido. Contudo, a mulher de Judá faleceu e ele foi a Timna para o trabalho de tosquia das ovelhas. Quando sua nora Tamar descobriu, ela tirou suas vestes de viúva e colocou um véu sobre si mesma. Quando Judá a viu, pensou que ela era uma prostituta por conta de sua vestimenta e ofereceu um cabrito jovem para dormir com ela, sem saber que ela era sua nora. E depois eles se deitaram. Então ela concebeu um filho, e foram meses depois que Judá foi informado que, na verdade, ele tinha dormido com sua nora, e mais tarde ela daria à luz gêmeos, o primeiro chamado Pérez e o outro chamado Zera. Bom, este foi o vídeo contando um pouco da história de José. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.